Senhor, aleluia. E Jeroboão entendeu que daquela forma não era muito certo, segundo os seus conceitos, segundo as suas ideias. Ele começou a ficar com medo daquele povo ir e ficar por lá mesmo. Então ele teve uma ideia de edificar um altar e sacrificar ao Senhor, cultuar ao Senhor, para que o povo não fosse em Jerusalém, ficasse por lá mesmo em Samaria. E a primeiro momento parece que estava dando certo, parece até que o Senhor estava recebendo, mas só parece, aleluia, até que o Senhor levanta um homem de Deus, aleluia, e vai clamar sobre o altar. E foi o que lemos nesta noite, e que nós viemos entender, querido, que quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós erguemos o nosso altar na presença do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender: será que o Senhor está se agradando? Será que o Senhor está recebendo? Será que o meu louvor está fluindo? Será que a minha adoração está chegando lá? Aleluia. Se de repente você entende que a sua adoração ainda não chegou, se de repente você entende, aleluia, que o culto ainda não fluiu, ainda há tempo de você dar o seu melhor, mas adore a Ele. Não espere o irmão do lado glorificar. Vai cultuando, vai adorando, vai sacrificando ao Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque segundo a palavra do Senhor, nem todos os cultos Deus recebe, nem todos os sacrifícios Deus recebe. E eu vou te mostrar na palavra do Senhor. Lembra do que aconteceu com Caim e Abel? Os dois cultuaram ao Senhor, os dois ofereceram sacrifício ao Senhor, mas porém o Senhor recebeu o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Por que será? Aleluia. Porque havia malícia, havia maldade, havia situação, impureza, aleluia, e assim o Senhor não o aceitou. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, a palavra vai dizer que Saul, uma certa feita, ele estava aguardando a Samuel, que era o sacerdote daquela ocasião. Vai escutando, crente, mas diz a palavra do Senhor que os soldados inimigos estavam cercando Israel. Agora os soldados estavam dando pressão ao rei Saul. E Saul, tu é rei, o Senhor te elegeu. No início do teu reinado, tu até profetizou: olha, Samuel não vai chegar a tempo, Samuel é lerdo demais, sacrifica, rapaz, aleluia. E ele, ouvindo a voz daquele povo, por conta daquela situação do momento, daquela pressão do povo que estava com ele, ele se atreveu a sacrificar ao Senhor. No momento que ele sacrificou, o Senhor o rejeitou. Por quê? Porque não era papel de Saul, era papel, aleluia, do sacerdote. E existe uma diferença, aleluia. E porém o rei Saul, ele já foi profeta no início, ele profetizou, ele agora era rei, mas também ele não era sacerdote. Quem estava autorizado, aleluia, era só o sacerdote Samuel. Pastor, e qual é a diferença entre o sacerdote e o profeta? Aleluia, é simples. O profeta, ele ouve Deus e transmite ao povo. Ele escuta Deus e transmite à igreja. Ele escuta a vontade do Senhor e transmite ao coração da igreja. Aleluia. E qual é o papel do sacerdote? Ele ouve a igreja e apronta para o Senhor. Ele fala: Senhor, tem misericórdia do meu irmão, Senhor, tem misericórdia da minha irmã, Senhor, sara a ferida dela, aleluia. Então são papéis invertidos, mas pró-invertido. E nesta ocasião, Saul não estava autorizado para sacrificar ao Senhor, aleluia, mas era o sacrifício, era para o Senhor, mas o Senhor não recebeu. Por quê? Porque
o nosso Deus é um Deus de princípio, o nosso Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus que gosta das coisas certas, da forma certa, que nós possamos entender estes princípios para que o nosso culto seja aceito no céu, porque se Ele não aceitar o nosso culto, não teve condição, não teve porquê nós estamos aqui. Mas eu sinto que nesta noite, antes que esta reunião se acabe, o céu vai se abrir, a adoração da igreja vai subir, o Senhor vai se levantar do seu trono, olhar para o seu povo e derramar bênção sementina, porque aqui está o povo que querem dar o seu melhor e a sua adoração. É assim que eu acredito, em nome de Jesus. E se você pensa dessa forma, glorifique e exalte o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, amém? Aleluia. Como eu queria, amados, falar detalhadamente, compassadamente, mas o horário já foi. Eu não quero ser cansativo, mas entenda, aleluia. Saul, ele sacrificou, mas o Senhor o rejeitou. E ele até falou: Saul, aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas pensam: mas eu estou sacrificando, mas eu estou fazendo, aleluia. Mas obedeça, obedeça, obedeça. Temos um exemplo claro, Naamã. Ele só recebeu a bênção da cura porque ele obedeceu a voz da palavra do homem de Deus. Nós vamos ser obedientes a esta santa e poderosa palavra, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós pregamos no domingo passado a respeito da igreja de Laodiceia, que se reunia diariamente, se reunia todos os domingos para cultuar ao Senhor, para prestar o seu culto ao Senhor. Porém, aquele que era para ser entoado, aquele que era para ser desejado, aquele que era para ser adorado, aleluia, ele já estava pelo lado de fora e as pessoas não percebiam. Querido, eu estou querendo te dizer, ou melhor, eu estou te dizendo, que não basta